Oi pessoal, vamos lá, olha bem. Bom, deixa eu falar aqui do artigo 38, que é o penúltimo artigo, não é o penúltimo artigo da lei, é o penúltimo tipo penal. Penúltimo tipo penal, tá? Penúltimo tipo penal, volte comigo aqui para a tela, olha só. O artigo 38, meus amigos, ele traz assim, né? O artigo 38, eu repito, ele traz assim. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 50 a 200 dias multa. Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Veja bem. Olha só, o que é que acontece? Eu já tinha mencionado aqui que o artigo 38 é a única situação na qual a gente tem crime culposo na lei de drogas. Então, assim, a gente tem crime culposo na lei de drogas? Tem. Mas quando é que a gente tem o crime culposo na lei de drogas? Crime culposo na lei de drogas é exatamente quando a gente tem um profissional de saúde que vai prescrever ou ministrar a droga de forma culposa. Bom, eu já chamei a atenção para o fato de que, realmente, meus amigos, quando nós estamos diante aqui da questão atinente aos verbos prescrever e ministrar, eu já comentei aqui que, particularmente, penso que o verbo prescrever, ele sim é privativo de profissional da área de saúde. Então, quando eu falo no verbo prescrever, realmente eu estou falando de um crime próprio, ou seja, um crime que exige uma qualidade especial do agente. E com a devida vênia, adiro aqui ao entendimento minoritário, no sentido de que o ministrar não necessariamente é praticado por profissional da área de saúde. Né? Até citei o exemplo do sujeito que não tem qualificação profissional nenhuma e que pega uma seringa e que injeta ali a droga na veia de uma outra pessoa. Né? Bom, então o que é que acontece? Então penso que o prescrever realmente é para o profissional da área de saúde, ministrar penso que não necessariamente. Mas eu já comentei aqui que para o entendimento majoritário na nossa doutrina, tanto o verbo prescrever quanto o verbo ministrar, eles seriam característicos de crime próprio. Né? Quer dizer, eles seriam característicos de crimes que somente poderiam ser praticados por profissional da área de saúde. E lembre que esse prescrever e ministrar, ele aparece também no caput do 33, tá? Né? A diferença é que, obviamente, lá no 33 é conduta dolosa e aqui é conduta culposa. Mas mesmo lá no 33, quando se fala em conduta dolosa, a doutrina majoritária entende que os verbos prescrever e ministrar são condutas que somente poderiam ser praticadas por profissionais da área de saúde. Por que a doutrina majoritária entende isso? Entende justamente por conta desse parágrafo único. O que é que diz o parágrafo único? O parágrafo único diz que o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Isso para o artigo 38, que utiliza os verbos prescrever e ministrar. E é por isso que a doutrina majoritária entende que, se o juiz vai informar ao Conselho Federal da categoria profissional, então, tanto prescrever quanto ministrar somente poderiam ser praticados por membros de determinada categoria profissional. Tá? Então, exatamente por isso, meus amigos, que estamos diante de uma hipótese na qual, efetivamente, meus amigos, nós só vamos falar aqui nesse tipo de crime se for um profissional da área de saúde. Tá? Então, imagine uma pessoa que, entre aspas, receita uma substância que ele não sabe que é droga, mas é uma droga. Receita entre aspas, quer dizer, uma pessoa que não é da área de saúde. Né? Teve uma reportagem que eu lembro que há alguns anos eu até postei no Instagram, né? Era uma reportagem de uma cidadezinha do interior, e eu não me lembro qual era o estado. Se vocês lembrarem, me ajudem, né? Quem assistiu essa reportagem, quem conhece, tem muitos anos que eu vi, né? Mas era uma cidadezinha no interior. E aí chegou um delegado novo na cidade.
E esse delegado, né, imagina, você passou ali no concurso, né, delegado recém-aprovado, né, acabou de tomar posse, está conhecendo a cidade, está andando ali. Quando vê na praça da cidade, né, o centro da cidade, a praça é ali, na cidadezinha mesmo, né, a praça ali onde tudo acontece. E aí ele viu que no canteiro da praça tinha uma planta que ele viu e, isso aqui é maconha. Cannabis sativa, isso aqui é maconha. Era igualzinho a maconha, mas para que não houvesse dúvida, ele pegou ali uma amostra e mandou para a perícia. E na perícia, dito e certo, era maconha. Quer dizer, tinha uma plantação de maconha, tinha um pé de maconha na praça da cidade. E aí quando ele foi averiguar, conversando com as pessoas da cidade, inclusive com os policiais da cidade, né? E ele percebeu que aquilo era extremamente comum, que aquela planta que ninguém até então sabia o que era, estava na cidade inteira. Que as pessoas tinham um pé, né, de maconha dentro de casa, no seu quintal. E aí é curioso porque a reportagem, isso é fato, tá? É real, isso não é, né, não é, sei lá, sensacionalista ou algo que eu valha, né? Isso é uma reportagem real. Aí entrevistar as pessoas da cidade, as pessoas, não sabia não. Não, eu tenho lá em casa, eu faço um chá para acalmar, fica calminho e tal. E a pessoa não tinha ideia do que era droga. E aí, como a gente sabe, regra geral, o tráfico não tem modalidade, aliás, não só o tráfico, né, as condutas, salvo esse artigo 38 que a gente está vendo agora, os casos da lei de drogas não tem modalidade culposa, né, salvo, eu repito, o artigo 38. Então, o que é que acontece? O que acontece, meus amigos, é que as pessoas não sabiam que era droga, então é erro de tipo, né, erro de tipo, porque é um erro sobre uma circunstância fática que é uma elementar daquele tipo penal. Então, esse erro de tipo exclui o dolo. Se for um erro de tipo inevitável, exclui o dolo e a culpa, né? Um erro de tipo evitável exclui o dolo, permitiria a condenação por culpa se houvesse a modalidade culposa, só que não tem modalidade culposa para o tráfico. Não tem modalidade culposa para o porte de droga para consumo pessoal. Então, regra geral, aquelas pessoas da cidade, obviamente, e aí é como eu dizia, né? Imagine que uma pessoa, entre aspas, ministra, não, ou melhor, receita, né, entre aspas, para uma outra pessoa, né? Um vizinho chega lá, tá estressado, tá nervoso, estudando para concurso, né? Aí a outra vizinha vai e diz, não, toma um chazinho aqui que você vai ficar calminho. E aí vai receitar ali, entre aspas, né, aquele chazinho. Veja, nesse caso, não tem crime do artigo 38. Porque não dá para dizer que uma pessoa que não tem a qualificação técnica está prescrevendo o medicamento. Por isso que eu coloquei o receitar aqui entre aspas, né? Porque a pessoa não tem aptidão técnica, capacidade técnica para, enfim, né, prescrever. Então, meus amigos, exatamente por isso, é muito importante nós chamarmos a atenção para o fato de que, neste caso, só teremos o crime na modalidade culposa se for praticado por profissional da área de saúde que tem habilitação técnica para prescrever ou para ministrar. Tá? Então, quem pode prescrever? Médico pode prescrever. Pronto, então médico pode cometer esse crime. Psicólogo pode prescrever com algumas limitações, mas observadas algumas limitações, o psicólogo pode prescrever. Tá, então o psicólogo, respeitado essas limitações, ele poderia cometer esse crime aqui do 38. O dentista, respeitado algumas limitações, pode prescrever. Tá, então respeitado essas limitações, ele pode cometer esse crime aqui do artigo 38. Então, a gente precisa, meus amigos, efetivamente compreender que realmente nós temos aqui essa situação em que a gente vai poder falar no crime na modalidade culposa, mas um crime na modalidade culposa desde que seja um crime praticado por profissional de saúde que venha prescrever ou ministrar de forma culposa. De forma culposa, a gente precisa lembrar então, não houve dolo. E dolo é consciência e vontade. Consciência do que está fazendo e vontade de fazer. Então, se a pessoa não teve consciência e vontade, por exemplo, não sabe que aquela substância foi incluída na lista da Anvisa, era uma substância que não estava na lista da Anvisa, foi incluída recentemente, o profissional da área de saúde deveria se atualizar, não se atualizou, prescreveu uma substância que é droga culposamente, é o crime do 38. Tá? Isso só para citar alguns exemplos aqui. Bom, veja que esse 38, portanto, é um crime
próprio, crime, portanto, que exige uma qualidade especial do agente, né? Então eu repito, é um crime próprio, não é um crime comum. Mas chamo sua atenção, meus amigos, para o fato de que é uma infração de menor potencial ofensivo. Veja que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. E aí, sendo infração de menor potencial ofensivo, lembre que nós vamos sim aplicar o regramento da lei de juizados, inclusive o procedimento da lei de juizados. A gente não vai aplicar o procedimento da lei de drogas, a gente vai aplicar o procedimento lá da lei de juizados, tá bom? Volta comigo aqui para a tela. O que mais? Olha só. Aí, avançando aqui comigo, aí eu chego no último tipo penal. Olha aí o artigo 39. Artigo 39 diz assim: conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Então, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação de habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. Bom, parágrafo único aparece aí: as penas de prisão e multa aplicam-se cumulativamente com as demais, serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias multa se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros. Bom, então a gente percebe o seguinte. Então aqui a gente tem uma conduta que consiste então na condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Meus amigos, vejam que estamos diante de uma situação na qual a gente precisa compreender que aqui não houve um crime de maior gravidade. Quer dizer, se a pessoa, depois de ingerir a droga, ela ainda conduz e mata alguém, evidentemente ela vai responder pelo crime de homicídio. E aí a gente vai precisar analisar no caso concreto e se houve ou não dolo, né? Porque lembre que a pessoa que pratica o crime no trânsito estando embriagado, pode, e aqui é embriaguez, né? Porque lembra que a embriaguez é por álcool ou substância de efeitos análogos. Lembra que, meus amigos, efetivamente estamos diante sim de uma hipótese na qual a gente pode falar aqui no crime de homicídio culposo ou doloso, a depender do caso. Tá? Então, na embriaguez pode ser homicídio culposo ou pode ser homicídio doloso. Tá? Inclusive, se for homicídio culposo, a gente tem previsão específica no Código de Trânsito para os crimes em que há condução de veículo automotor. Bom, volte comigo aqui para a tela. Então, a gente tem esse crime. Veja que é um crime que, pela pena, veja que não é infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima ultrapassa 2 anos, mas é um crime, né? Assim, não sendo infração de menor potencial ofensivo, então não caberá a transação penal, mas é um crime que admite a suspensão condicional do processo. Lembre que suspensão condicional do processo é para crimes com pena mínima até 1 ano. E aqui a pena mínima é de 6 meses, tá? Lembre que, a depender do caso, também vai caber a ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, que é para crimes com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui a pena mínima, como a gente acabou de destacar, é de 6 meses. Então vai caber qualquer dessas duas hipóteses aqui, tá bom? Tá. Vou fechar aqui porque eu quero trazer aqui, fechando aqui os tipos penais, mas não fechando ainda o nosso encontro, ainda temos muita informação importante para trazer, mas eu quero te lembrar aqui o seguinte, fechando aqui essas questões relacionadas ao tipo penal, no artigo 40, meus amigos, a gente tem um catálogo de causas de aumento de pena. Temos situações que ensejam o aumento de pena no tráfico de drogas. E aí eu vou comentar brevemente, dando uma ênfase na questão do tráfico transnacional e do tráfico interestadual, dando uma ênfase a esses dois e comentando também os demais, para trazermos mais algumas considerações. Veja comigo aqui. Olha só, artigo 40 do nosso Código Penal, da nossa Lei de Drogas, ela diz assim: as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se... Então veja que as causas de aumento de pena valem para os crimes 33 a 37. Então, não se aplica ao crime do 38, que é prescrever ou ministrar culposamente.
Não se aplica ao crime do 39, que é o sujeito que conduz a embarcação aeronave após o consumo de drogas. E lembra que não se aplica lá atrás ao 28, porte de droga para consumo pessoal, tá? Agora se aplica dos crimes do 33 até o 37, tá? A gente lembra, 33 é o tráfico, né? Então, 33 capte o tráfico, parágrafo 1º equiparado ao tráfico. Aí lá no 34 a gente tem também conduta equiparada ao tráfico, mas que diz respeito aos maquinários. O 35 fala de associação criminosa. O 36 é o financiamento ou custeio do tráfico. E o 37 é o colaborador ou informante do tráfico. Tudo isso a gente falou. Então, para esses crimes, aí a gente tem uma causa de aumento que vai variar de 1/6 a 2/3, tá? Aí a gente tem as hipóteses nas quais teremos essas causas de aumento. Primeiro caso, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Olha, meus amigos, primeiro, eu quero que você lembre que esse tráfico transnacional é crime federal. Tá? E o tráfico ele é federal quando é transnacional. O tráfico interno é crime estadual. Ainda que seja um tráfico interestadual. Saiu de uma unidade da federação e foi para outra, né? Tráfico interestadual é crime de competência da justiça estadual. Tá? Não confunda. Não confunda. É um crime que pode ensejar a investigação da Polícia Federal, Lei 10.446, né, de 2002, que nos diz que nós teremos a investigação da Polícia Federal em crimes em que há uma interestadualidade, desde que seja um crime que exija uma repressão uniforme, né, então... Neste caso, então, repercussão interestadual a exigir uma repressão uniforme, pode ser que a Polícia Federal seja chamada a agir, sem prejuízo da atuação das polícias nos estados, né, como diz essa lei. Mas isso não significa que é competência da Justiça Federal, a competência da Justiça Estadual. Só será da Justiça Federal se o tráfico for transnacional, como nos diz aqui esse artigo 40, inciso de número 1. Tá? Então aqui será um tráfico realmente de competência da Justiça Federal. Aí, outro ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção é a terminologia, né, que eu destaquei aí, transnacionalidade. Transnacionalidade. Tá? Assim, se a gente parar para analisar, né, nessa questão da transnacionalidade, veja comigo, meus amigos, transnacionalidade. Veja, a lei antiga falava em tráfico internacional. A lei atual fala em tráfico transnacional. Tanto que, tecnicamente, o correto é a gente falar tráfico transnacional de drogas e não tráfico internacional de drogas. Por outro lado, lá quando é arma, né, Estatuto de Desarmamento, né, artigo 17, artigo 18 que trata desse tema, lá no Estatuto de Desarmamento é tráfico internacional de armas, porque é como diz a lei. Então, no Estatuto de Desarmamento a gente fala tráfico internacional de armas. Na lei de drogas, volte comigo aqui, a gente fala em tráfico transnacional de drogas. Tem diferença? Bom, a doutrina até tenta estabelecer uma diferença, né? Dizendo que o internacional realmente envolve mais de um país e o transnacional basta sair do país, né? Quer dizer, saiu do país, não chegou a lugar nenhum, já é transnacional porque já é além do nacional. E o internacional não, o internacional é quando chega em outro país. Enfim, fato é que a pessoa não saiu do país, tá ali, foi presa no aeroporto, é tráfico transnacional consumado. Veja, não se consumou a transnacionalidade, mas o tráfico é consumado, porque realizou os verbos do artigo 33. E não saiu do país, mas havia essa pretensão de sair, diz o STJ que não apenas já existe a competência da Justiça Federal, como além disso, incide a causa de aumento de pena. Aliás, essa é uma situação em relação à qual, assim, eu trabalho com esse tipo de processo com uma certa frequência, né?
Porque, como eu já comentei aqui, atuo na Justiça Federal em uma vara criminal em Salvador, onde temos um aeroporto internacional e temos um porto internacional também movimentado. Então, vira e mexe, tem um flagrante de alguém levando droga, uma mula, né, chamada de mula. Aliás, como eu já disse hoje, até em precedentes jurisprudenciais a gente chama assim. Então, vira e mexe uma pessoa, principalmente no aeroporto, indo e é detida ali no raio-x, identificada ali no embarque, enfim. E essa pessoa, veja bem comigo, meus amigos, estamos diante de uma hipótese em que já é tráfico de competência da Justiça Federal e já incide a causa de aumento de pena, embora nem tenha chegado a sair do país. Não é necessário efetivar a transnacionalidade para que a gente tenha a incidência, meus amigos, dessa causa de aumento de pena, tá? E nem para que a gente tenha a competência da Justiça Federal, tá bom? Vou avançar aqui. Que mais que a gente tem, meus amigos, né? Que mais que a gente tem aqui em relação a essa situação? Que mais que a gente tem, então, aqui é o seguinte. Então, no inciso de número 2, a gente diz: o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Lembra que teve muita repercussão o caso de um avião da Força Aérea Brasileira que foi encontrada droga no exterior, e aí que a ideia é que houvesse ali o envolvimento de um servidor público e tal. Se bem que aí é interessante a gente lembrar que o Código Penal Militar previa o tráfico também, tá? Então, quando é militar, em razão de sua função, dá para aplicar o Código Penal Militar, mas vamos imaginar que é um funcionário público que não está ali em razão de atividade militar. Veja, a gente aplica a causa de aumento de pena, né? Quer dizer, a pessoa se valeu ali da função pública, né? Agora, também não é só isso, né? Veja que aí tem também desempenho da missão de educar, poder familiar, guarda, vigilância. Então, os pais que utilizam os filhos para levarem droga, professor que utiliza os alunos, ou professor que se vale da condição de professor para vender droga a aluno. Então, tudo isso, obviamente, tem uma reprovabilidade muito maior e, portanto, enseja aí a causa de aumento de pena, tá? Que mais, meus amigos? Que mais? Olha só, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui, então, é no sentido de que, no inciso de número 3, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, ou ensino, hospitalares e sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços ou de tratamento de dependentes de drogas, ou de reinserção social, de unidades militares, ou policiais, ou em transportes públicos. Aqui não tem muito para onde ir, né? Aqui se cair na sua prova, é a literalidade legislativa. Né? Aqui não tem muito para onde ir. Só lembrar que para que incida a causa de aumento é necessário que o sujeito tenha o dolo em relação a essa causa de aumento. Né? Quer dizer, o sujeito está vendendo a droga ali próximo de uma escola e ele nem sabia que ali tinha uma escola, né? Ele não tem o dolo em relação à causa de aumento, né? Não tem o dolo, portanto, em relação à circunstância fática que constitui a causa de aumento, então para ele não valeria a causa de aumento. Tá? Que mais? Aí, avance um pouco comigo, olha só. Olha o inciso 4. O inciso 4, meus amigos, o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Porque aí a gente precisa lembrar, evidentemente, que o tráfico em si não tem violência ou grave ameaça. Né? Então, o tráfico em si, ele não tem violência ou grave ameaça. Agora, se houver violência ou grave ameaça, eu caracterizo o tráfico com a causa de aumento de pena. Então, aquele traficante que anda ali, enfim, né, ostentando uma arma, portando uma arma ostensivamente, por exemplo, né? Bom, o inciso de número 5 é o tráfico interestadual. Eu já comentei aqui que quando a gente fala em tráfico interestadual, lembre comigo que a gente tem a competência da justiça estadual, e aí vale o que eu havia dito há pouco em relação ao tráfico transnacional, no sentido de que, se é indubitável a intenção de levar de um estado para o outro, eu tenho essa causa de aumento de pena, ainda que a droga não tenha saído do seu estado de origem. O sujeito está levando a droga de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas ele é detido ali na divisa do estado. Veja, ele não chegou a atravessar a divisa, mas está indubitável a intenção de atravessar a divisa, né? Então, nesse caso, é tráfico interestadual, incide a causa de aumento de pena.
crime, eu repito, de competência da Justiça Estadual. Talvez a Polícia Federal seja chamada a atuar nos termos da Lei de Atribuições da Polícia Federal, a 10446, mas é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal, quando é interestadual o tráfico, a gente sabe. Que mais? Aí veja bem comigo, para a gente fechar, no inciso 6, quando a prática envolver ou visar a atingir criança, adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Então, vendeu droga na porta de escola, vendeu droga para menor de idade, vendeu droga para alguém que tem alguma deficiência mental. Então, tudo isso aqui é causa de aumento de pena. E, por fim, o agente financiar ou custear a prática do crime, que figura aqui como uma causa de aumento de pena também. E esse é um dispositivo polêmico, porque o financiar ou custear, ele já constitui um crime autônomo, né? Que é o crime do artigo 36, inclusive com a pena mais alta que nós temos. O que se entende é que esse financiar e custear aqui não pode ser a conduta principal, porque senão não é causa de aumento de pena, é um crime autônomo lá do artigo 36, tá bom? Bom, vou caminhar para encerrar aqui, meus amigos. A gente falou aqui de toda a parte penal dessa lei de drogas, que é extremamente importante para concurso. A gente já havia trazido isso no nosso último encontro e a gente conclui aqui, então, com esse nosso encontro, tá? Eu vou ainda trazer mais um bloco no nosso próximo encontro para a gente tratar da parte processual, que é muito menor. Muito menor. Então, no próximo encontro, a gente já traz a parte processual da lei de drogas e a gente também já traz aqui, meus amigos, né? Enfim, a gente avança para trazer outras leis, tá? Quero me despedir aqui e enfim, fiquem aí à disposição para mandar sugestões de próximos temas, porque a gente no próximo encontro, então, a gente fecha essa lei de drogas tratando apenas da parte processual, foi a única coisa que faltou, e já trazendo outros temas de legislação extravagante. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.